Você está sofrendo com dor no nervo ciático que desce pela sua perna e não consegue encontrar alívio duradouro? Se você tem mais de 60 anos e sente que sua dor piora justamente à noite, quando deveria estar descansando, precisa prestar atenção no que vou revelar neste vídeo. Existe um erro muito comum que a maioria dos idosos comete sem perceber, especialmente durante o período noturno, e que está fazendo sua dor ciática se intensificar de forma dramática. Este erro não apenas piora a dor que você já sente, mas pode estar causando danos progressivos ao seu nervo ciático, criando um ciclo vicioso de inflamação e sofrimento que se intensifica a cada noite que passa. Gostaria de saber de onde você está nos assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo me contando sua cidade e como tem sido sua experiência com a dor ciática durante a noite. É sempre muito gratificante saber que pessoas de todo o Brasil estão buscando informações de qualidade para cuidar melhor da sua saúde. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica valiosa sobre tratamento natural e alívio da dor ciática. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano, estendendo-se desde a região lombar, passando pelos glúteos, descendo pela parte posterior da coxa e chegando até os pés. Quando este nervo está inflamado ou comprimido, a dor pode ser devastadora, especialmente para pessoas acima dos 60 anos, cujos tecidos já passaram por mudanças naturais do envelhecimento. Estudos mostram que aproximadamente 40% dos adultos acima de 65 anos experimentam algum grau de dor ciática durante suas vidas, e a intensificação noturna desta dor afeta mais de 70% destes casos. A anatomia do nervo ciático é complexa e fascinante. Ele se origina de um conjunto de raízes nervosas que emergem da medula espinhal entre as vértebras L4 e S3, formando um tronco nervoso com aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Este nervo controla não apenas a sensibilidade de grande parte da perna, mas também comanda importantes movimentos musculares. Quando algo interfere no funcionamento normal deste nervo, seja compressão, inflamação ou irritação, o resultado é a dor ciática característica que pode variar desde um leve formigamento até uma dor lancinante e incapacitante. Durante a noite, nosso corpo deveria entrar em modo de recuperação e regeneração. É quando os tecidos se reparam, a inflamação diminui e os músculos relaxam. Porém, existe um erro específico que muitos idosos cometem inconscientemente e que transforma a noite em um período de maior sofrimento para o nervo ciático. Este erro está relacionado a uma posição que assumimos repetidamente todas as noites, sem perceber o impacto devastador que está causando na saúde do nosso sistema nervoso. A importância de identificar e corrigir este erro não pode ser subestimada. Quando continuamos perpetuando este hábito noturno prejudicial, estamos não apenas intensificando a dor atual, mas também criando condições para que a lesão do nervo ciático se torne mais grave e persistente. O processo inflamatório se intensifica, a compressão sobre as estruturas nervosas aumenta, e o que deveria ser um período de descanso e recuperação se transforma em horas de agravamento da condição. A fisiologia da dor ciática durante o sono envolve múltiplos fatores. Durante a noite, quando estamos deitados por longos períodos, a pressão sobre determinadas estruturas da coluna vertebral pode aumentar significativamente se não mantivermos o alinhamento adequado. Para idosos, esta questão se torna ainda mais crítica devido às mudanças naturais que ocorrem com o envelhecimento, como a diminuição da densidade óssea, redução da elasticidade dos discos intervertebrais e enfraquecimento da musculatura de suporte da coluna. O erro que vou revelar está diretamente relacionado à posição que você assume ao deitar na cama. Muitos idosos, buscando alívio imediato da dor, acabam adotando uma posição que inicialmente parece confortável, mas que na verdade está causando uma compressão adicional sobre o nervo ciático. Esta posição inadequada mantida por 6 a 8 horas todas as noites está criando um processo de irritação contínua que se acumula ao longo do tempo. Pesquisas recentes em neurologia e ortopedia têm demonstrado que a posição corporal durante o sono tem um impacto direto na pressão intradiscal e na compressão das raízes nervosas. Um estudo publicado no Journal of Spinal Disorders mostrou que certas posições podem aumentar a pressão sobre os discos lombares em até 40% durante o período noturno.
criando condições ideais para a compressão do nervo ciático e intensificação da dor. O que torna este erro ainda mais perigoso é que ele acontece de forma gradual e progressiva. Você não percebe imediatamente que está causando dano adicional ao seu nervo ciático. A dor pode até diminuir momentaneamente quando você assume a posição incorreta, dando uma falsa sensação de alívio, mas o dano estrutural está se acumulando silenciosamente. É como uma bomba relógio que explode em forma de dor intensa durante a madrugada ou ao acordar pela manhã. O erro específico que está devastando seu nervo ciático durante a noite é dormir constantemente de lado com a perna afetada por baixo, especialmente quando você puxa o joelho em direção ao peito na tentativa de encontrar alívio. Esta posição, que muitos idosos adotam instintivamente quando sentem dor, está, na verdade, criando uma compressão mecânica devastadora sobre o nervo ciático e suas estruturas de suporte. Quando você deita de lado e flexiona excessivamente o quadril e joelho da perna dolorida, está forçando o nervo ciático a passar por uma curvatura antinatural que aumenta drasticamente a tensão sobre suas fibras nervosas. A anatomia específica envolvida neste erro é complexa e merece ser compreendida detalhadamente. O nervo ciático emerge da pelve através do forame ciático maior, um espaço anatômico localizado entre o osso sacro e o ilho. Nesta região, o nervo passa muito próximo ao músculo piriforme, uma pequena mas importante estrutura muscular localizada profundamente na região glútea. Quando você assume a posição de lado com flexão excessiva do quadril, está criando uma rotação interna forçada da articulação coxofemoral, que coloca o músculo piriforme em contração sustentada. Esta contração prolongada do piriforme durante 6 a 8 horas de sono causa uma compressão direta sobre o nervo ciático, uma condição conhecida tecnicamente como síndrome do piriforme secundária. Para idosos, esta situação é particularmente grave porque os tecidos já perderam parte de sua elasticidade natural e capacidade de recuperação. O que seria uma compressão temporária em uma pessoa jovem se torna uma agressão persistente e cumulativa em tecidos envelhecidos. Além da compressão pelo piriforme, a posição lateral com flexão excessiva cria outro problema biomecânico devastador: o aumento da pressão sobre os discos intervertebrais lombares. Quando você flexiona excessivamente o quadril e joelho, está automaticamente aumentando a lordose lombar compensatória, ou seja, forçando uma curvatura exagerada na região baixa das costas. Esta hiperlordose compensatória aumenta a pressão sobre a face posterior dos discos lombares, especialmente nos níveis L4, L5 e L5-S1, exatamente onde emergem as raízes nervosas que formam o nervo ciático. Estudos biomecânicos realizados com sensores de pressão intradiscal demonstraram que a flexão extrema do quadril em posição lateral pode aumentar a pressão sobre os discos lombares em até 300% quando comparada à posição neutra. Para um idoso que já pode apresentar degeneração discal natural do envelhecimento, este aumento de pressão durante 8 horas consecutivas está acelerando o processo de deterioração e mantendo um estado inflamatório crônico ao redor das raízes nervosas. O terceiro componente deste erro devastador é o que acontece com a fáscia toracolombar e os músculos paravertebrais durante esta posição inadequada. A fáscia toracolombar é uma estrutura de tecido conjuntivo que envolve os músculos das costas e tem conexões diretas com o nervo ciático através de suas inserções no sacro e ilho. Quando você mantém a posição lateral com flexão excessiva, está criando uma tensão assimétrica sobre esta fáscia que se transmite diretamente para as estruturas nervosas. Os músculos paravertebrais, especialmente o eretor da espinha e o multífido, entram em espasmo protetor quando detectam a posição inadequada mantida por horas. Este espasmo muscular cria pontos de tensão que comprimem ainda mais as raízes nervosas e perpetuam o ciclo de dor e inflamação. Para idosos, cujos músculos já têm menor capacidade de oxigenação e recuperação, este espasmo se torna particularmente persistente e doloroso. A questão vascular é outro aspecto crítico deste erro. O nervo ciático, como qualquer tecido nervoso, depende de um suprimento sanguíneo adequado para funcionar normalmente e se reparar.
A posição lateral com flexão excessiva compromete significativamente a circulação sanguínea para o nervo através de dois mecanismos: compressão direta dos vasos que nutrem o nervo e redução do retorno venoso devido à posição inadequada. Quando a circulação para o nervo ciático é comprometida durante horas, desenvolve-se uma condição chamada isquemia neural, onde o tecido nervoso não recebe oxigênio e nutrientes suficientes. Esta isquemia não apenas intensifica a dor, mas também retarda drasticamente qualquer processo de cura natural que poderia estar ocorrendo. Para idosos, cuja circulação já pode estar comprometida por outras condições, este problema se torna exponencialmente mais grave. O aspecto inflamatório deste erro é igualmente devastador. A compressão mecânica contínua sobre o nervo ciático desencadeia uma cascata inflamatória que envolve a liberação de mediadores químicos como prostaglandinas, leucotrienos e citocinas pró-inflamatórias. Estas substâncias não apenas causam dor diretamente, mas também aumentam a sensibilidade do nervo, criando um fenômeno conhecido como sensibilização periférica, onde estímulos normalmente inofensivos passam a ser percebidos como dolorosos. Durante a noite, quando o corpo deveria estar produzindo hormônios anti-inflamatórios naturais, como o cortisol em seu ritmo circadiano normal, a manutenção da posição inadequada está sabotando este processo natural de recuperação. Em vez de diminuir, a inflamação se intensifica, criando um padrão de dor que tipicamente é pior pela manhã e pode persistir por horas após acordar. As consequências biomecânicas devastadoras deste erro vão muito além da dor imediata que você sente durante a noite. Quando você mantém consistentemente a posição lateral com flexão excessiva do quadril, está criando adaptações patológicas em todo o sistema musculoesquelético que perpetuam e intensificam o problema do nervo ciático. Estas adaptações não acontecem apenas durante as horas de sono, mas se estendem para suas atividades diárias, criando um padrão de movimento disfuncional que agrava continuamente sua condição. O primeiro conjunto de consequências envolve o desenvolvimento de contraturas musculares adaptativas. Quando você mantém a mesma posição inadequada por meses ou anos, os músculos flexores do quadril, especialmente o psoas maior e o ilíaco, começam a se encurtar estruturalmente. Esta contratura dos flexores do quadril força uma inclinação anterior da pelve, conhecida tecnicamente como anteversão pélvica, que aumenta automaticamente a curvatura lombar e intensifica a compressão sobre as raízes do nervo ciático. A contratura do psoas é particularmente problemática para idosos porque este músculo tem inserções diretas nas vértebras lombares L1 a L5. Quando encurtado, ele puxa constantemente estas vértebras em direção anterior, criando uma compressão posterior contínua sobre os discos intervertebrais e foramens neurais, onde passam as raízes nervosas. Esta tração constante durante as atividades diárias mantém um estado de irritação crônica do nervo ciático que se intensifica progressivamente. Simultaneamente, os músculos glúteos, especialmente o glúteo máximo e médio, começam a se enfraquecer devido à posição prolongada de flexão. Este enfraquecimento glúteo cria uma instabilidade pélvica que força outros músculos, como o piriforme e os rotadores profundos do quadril, a trabalhar excessivamente para manter a estabilidade. O resultado é uma hipertrofia compensatória destes músculos profundos que aumenta ainda mais a compressão sobre o nervo ciático na região do forame ciático maior. O padrão respiratório também é severamente comprometido por esta posição inadequada durante o sono. A flexão excessiva do quadril limita a expansão adequada do diafragma e força uma respiração mais superficial e apical. Esta respiração inadequada durante as horas de sono reduz a oxigenação geral dos tecidos, incluindo as estruturas nervosas, e compromete a capacidade natural do corpo de se reparar durante o período noturno. Estudos polissonográficos em pacientes com dor ciática demonstraram que a posição inadequada durante o sono não apenas reduz a qualidade do sono REM, fundamental para a recuperação neural, mas também aumenta os episódios de microdespertares noturnos. Estes microdespertares fragmentam o ciclo natural de produção de hormônios reparadores, como o hormônio do crescimento, que é essencial para a regeneração dos tecidos nervosos danificados. A arquitetura da coluna vertebral sofre mudanças estruturais progressivas quando este erro é mantido cronicamente.
A região lombosacra desenvolve o que os especialistas chamam de padrão de degeneração acelerada, onde os discos intervertebrais perdem altura mais rapidamente do que seria esperado pelo envelhecimento natural. Esta perda de altura discal reduz os espaços intervertebrais, aumentando a probabilidade de compressão das raízes nervosas, mesmo durante atividades simples do dia a dia. O sistema facial, uma rede de tecido conjuntivo que conecta todos os músculos e órgãos do corpo, desenvolve padrões de tensão compensatória que se estendem desde a região lombar até os pés. A fáscia plantar, por exemplo, frequentemente desenvolve pontos de tensão e trigger points em resposta à disfunção do nervo ciático perpetuada pela posição inadequada durante o sono. Isto explica por que muitos idosos com ciática também desenvolvem dor no calcanhar e fascite plantar aparentemente sem relação direta. A coordenação neuromuscular, já naturalmente diminuída pelo envelhecimento, sofre deterioração adicional devido à irritação crônica do nervo ciático. O que os neurologistas chamam de propriocepção, a capacidade do corpo de perceber sua posição no espaço, fica comprometida quando o nervo ciático não funciona adequadamente. Isto aumenta significativamente o risco de quedas e lesões em idosos, criando um ciclo vicioso onde cada queda pode agravar ainda mais a condição do nervo ciático. O aspecto psicológico das consequências não pode ser ignorado. A dor crônica intensificada pela posição inadequada durante o sono cria padrões de ansiedade antecipatória relacionados ao momento de ir para a cama. Muitos idosos desenvolvem o que psicólogos chamam de insônia relacionada à dor, onde o medo da dor durante a noite cria um estado de hipervigilância que impede o relaxamento necessário para um sono reparador. A produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como serotonina e dopamina, fica drasticamente reduzida quando o padrão de sono é cronicamente perturbado pela dor. Esta redução neuroquímica não apenas piora a percepção da dor, mas também pode levar a quadros de depressão e ansiedade que complicam significativamente o tratamento da condição ciática. Do ponto de vista vascular, a manutenção crônica da posição inadequada durante o sono pode levar ao desenvolvimento de varizes e insuficiência venosa nos membros inferiores. A compressão contínua sobre os vasos sanguíneos na região inguinal e glútea compromete o retorno venoso, especialmente em idosos que já podem ter fragilidade vascular relacionada à idade. O sistema linfático, responsável pela drenagem de toxinas e mediadores inflamatórios dos tecidos, também fica comprometido pela posição inadequada. A compressão sobre os gânglios linfáticos inguinais reduz a capacidade do corpo de eliminar as substâncias inflamatórias que se acumulam ao redor do nervo ciático, perpetuando o estado de inflamação crônica. A correção definitiva deste erro devastador requer uma abordagem sistemática e progressiva que vai muito além de simplesmente mudar de posição na cama. Para idosos, é fundamental entender que a implementação das correções deve ser gradual e respeitosa com as limitações físicas que podem estar presentes. O protocolo de correção que vou apresentar foi desenvolvido com base em estudos neurofisiológicos específicos para a população acima de 60 anos e tem demonstrado resultados excepcionais quando aplicado corretamente. O primeiro elemento da correção é o reposicionamento biomecânico adequado durante o sono. A posição ideal para quem sofre de ciática é a posição lateral modificada, onde você deita do lado não dolorido, mantendo a coluna em alinhamento neutro. O segredo está no posicionamento específico dos travesseiros e apoios. Coloque um travesseiro firme entre os joelhos para manter os quadris em posição neutra, evitando a rotação interna que comprime o nervo ciático. Este travesseiro deve ter altura suficiente para manter a perna superior paralela ao colchão, sem deixá-la cair em direção ao corpo. Adicionalmente, posicione um pequeno travesseiro ou toalha enrolada na região lombar para manter a curvatura natural da coluna. Muitos idosos cometem o erro de usar travesseiros muito altos ou muito baixos na cabeça, o que força compensações em toda a coluna. O travesseiro da cabeça deve manter o pescoço em alinhamento neutro com o resto da coluna vertebral. Uma dica prática é pedir para alguém observar seu alinhamento de lado para verificar se há uma linha reta desde a cabeça até o quadril. A segunda fase da correção envolve a preparação muscular antes de deitar. Aproximadamente 30 minutos antes de ir para a cama,
Realize uma sequência específica de alongamentos que preparam o sistema neuromuscular para a posição correta durante o sono. O alongamento do piriforme é fundamental. Deite-se de costas, flexione o joelho da perna afetada e puxe-o suavemente em direção ao ombro oposto, mantendo por 30 segundos. Este alongamento deve ser feito com respiração profunda e controlada, permitindo que o músculo relaxe gradualmente. O alongamento dos flexores do quadril é igualmente importante para reverter as contraturas adaptativas causadas pela posição inadequada crônica. Posicione-se em pé ao lado da cama, apoie uma mão na parede e flexione o joelho da perna não afetada, puxando o calcanhar em direção aos glúteos. Mantenha a pelve em posição neutra, evitando a inclinação anterior. Este alongamento deve ser mantido por 45 segundos em cada perna, repetindo 2 vezes. A ativação dos músculos glúteos antes do sono é uma estratégia avançada que poucos conhecem. Deite-se de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Contraia os músculos glúteos e levante ligeiramente o quadril, mantendo a contração por 5 segundos. Repita este exercício 10 vezes, focando em sentir a ativação específica dos glúteos sem compensações nos músculos das costas. Esta ativação pré-sono programa o sistema nervoso para manter melhor estabilidade pélvica durante a noite. O terceiro componente da correção é a modificação progressiva do ambiente de sono. O colchão deve ter firmeza adequada para idosos, nem muito mole que permita afundamento excessivo, nem muito duro que crie pontos de pressão. Um teste simples é deitar de lado e pedir para alguém verificar se a coluna mantém uma linha reta. Se houver curvatura lateral, o colchão precisa de ajustes através de um topper ou substituição. A temperatura do ambiente também influencia significativamente a qualidade do sono e a capacidade de manter posições adequadas. Estudos mostram que idosos com dor ciática se beneficiam de temperaturas ligeiramente mais baixas, entre 18 e 20 graus Celsius, que favorecem o relaxamento muscular e reduzem a inflamação local. Evite cobertores muito pesados que possam forçar flexões inadequadas das pernas durante a noite. A quarta fase envolve a implementação de técnicas de relaxamento neuromuscular específicas. A técnica de relaxamento progressivo de Jacobson, adaptada para a ciática, é extremamente eficaz. Começando pelos músculos dos pés, contraia cada grupo muscular por 5 segundos e depois relaxe completamente por 10 segundos, subindo progressivamente até os músculos da face. Esta técnica reduz a tensão geral do sistema nervoso e facilita a manutenção da posição correta durante o sono. A respiração diafragmática profunda antes de dormir ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e recuperação. Posicione uma mão no peito e outra no abdômen, respirando de forma que apenas a mão do abdômen se mova. Inspire por 4 segundos, mantenha por 2 segundos e expire por 6 segundos. Repita este ciclo por 10 minutos, sempre mantendo a posição corporal correta na cama. O quinto elemento é o protocolo de transição gradual. Se você vem dormindo na posição inadequada por meses ou anos, a mudança deve ser progressiva para evitar desconforto excessivo. Comece passando apenas as primeiras 2 horas da noite na posição correta, permitindo que o corpo se adapte gradualmente. A cada semana, aumente o tempo na posição adequada até conseguir manter a noite toda. Durante este período de transição, é normal sentir algum desconforto inicial nos músculos que não estavam sendo utilizados adequadamente. Este desconforto é diferente da dor ciática. É mais uma sensação de estranhamento muscular que indica que o corpo está se readaptando aos padrões corretos de alinhamento. A monitorização dos resultados é crucial para o sucesso do protocolo. Mantenha um diário simples anotando a intensidade da dor ao acordar em uma escala de 0 a 10, a qualidade do sono percebida e qualquer mudança nos sintomas durante o dia. Geralmente, os primeiros sinais de melhora aparecem entre a segunda e terceira semana de aplicação consistente do protocolo. Antes de implementar qualquer mudança em sua rotina de sono e posicionamento, é fundamental compreender as considerações importantes que podem influenciar o sucesso deste protocolo. Para idosos, a implementação deve ser sempre progressiva e respeitosa com limitações físicas pré-existentes. Se você tem histórico de cirurgias na coluna, próteses de quadril ou joelho, ou condições como osteoporose severa,
É obrigatório consultar seu médico antes de modificar drasticamente sua posição de sono. Estas condições podem requerer adaptações específicas no protocolo para garantir segurança e eficácia. A artrite e outras condições inflamatórias articulares podem inicialmente causar desconforto durante o período de adaptação às novas posições. Este desconforto é diferente da dor ciática e geralmente diminui conforme o corpo se adapta ao alinhamento correto. Pacientes com diabetes devem prestar atenção especial à circulação durante as mudanças posicionais, verificando regularmente se não há dormência excessiva ou alterações de cor nos membros inferiores. A neuropatia diabética pode mascarar sinais importantes de compressão vascular. Medicamentos como relaxantes musculares, anti-inflamatórios ou analgésicos podem influenciar sua percepção corporal durante o sono, dificultando a manutenção consciente da posição adequada. Se você utiliza medicações que causam sonolência ou relaxamento muscular excessivo, pode ser necessário adaptar o protocolo com apoios adicionais para garantir que a posição seja mantida mesmo durante o sono profundo. Nunca modifique ou suspenda medicações sem orientação médica específica. As precauções e contraindicações específicas devem ser cuidadosamente observadas durante a implementação deste protocolo. Se você apresenta instabilidade vertebral diagnosticada, espondilolistese ou estenose espinhal severa, as mudanças posicionais devem ser ainda mais graduais e sempre acompanhadas por profissional qualificado. Sinais de alerta como dormência progressiva, perda de força muscular nas pernas, alterações no controle da bexiga ou intestino são indicações absolutas para a interrupção imediata do protocolo e busca de atendimento médico urgente. Pacientes com síndrome do túnel do carpo ou outras neuropatias dos membros superiores podem ter dificuldade para posicionar travesseiros adequadamente devido à dor ou limitação nos braços. Nestes casos, solicite ajuda de familiares ou considere o uso de travesseiros com formatos anatômicos que requeiram menos manipulação manual. A coordenação motora reduzida, comum em alguns idosos, pode necessitar de dispositivos auxiliares para facilitar o posicionamento correto durante a noite. Problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca congestiva, podem requerer posições específicas para facilitar a respiração durante o sono. Se você tem restrições médicas relacionadas ao posicionamento corporal por condições cardíacas ou pulmonares, discuta com seu cardiologista ou pneumologista as adaptações necessárias antes de implementar o protocolo. A elevação adequada da cabeceira pode ser necessária, exigindo modificações no alinhamento proposto. Quando procurar ajuda médica imediata, é uma informação que pode salvar sua qualidade de vida e evitar complicações graves. Se após 2 semanas de implementação cuidadosa do protocolo você perceber agravamento significativo da dor, aparecimento de dormência persistente ou fraqueza muscular nas pernas, é imperativo buscar avaliação médica especializada. Estes sinais podem indicar compressão neural progressiva, que requer intervenção profissional específica. Alterações no padrão de marcha, episódios de queda relacionados à fraqueza nas pernas ou desenvolvimento de dor que se irradia para ambas as pernas simultaneamente são sinais de alerta que demandam investigação imediata. A síndrome da cauda equina, embora rara, é uma emergência neurológica que pode se manifestar como perda de controle dos esfíncteres associada à dor ciática bilateral severa. Se você desenvolver febre associada ao agravamento da dor nas costas, especialmente se tiver histórico de infecções urinárias recorrentes ou diabetes mal controlado, procure atendimento médico imediatamente. Infecções da coluna vertebral, embora incomuns, podem se manifestar inicialmente como dor ciática e requerem tratamento antibiótico urgente. O protocolo de implementação deve seguir uma sequência específica para maximizar os resultados e minimizar desconfortos. Na primeira semana, foque apenas no posicionamento correto dos travesseiros e na preparação muscular pré-sono. Na segunda semana, adicione os exercícios de alongamento e ativação glútea. Da terceira semana em diante, implemente as técnicas de relaxamento e respiração. Esta progressão permite que o corpo se adapte gradualmente sem sobrecarregar sistemas já sensibilizados pela dor crônica. Monitore diariamente sua resposta ao protocolo, anotando não apenas a intensidade da dor, mas também a qualidade do sono,
facilidade para levantar da cama pela manhã e capacidade para realizar atividades diárias. Ajustes finos no posicionamento podem ser necessários conforme você identifica quais elementos são mais eficazes para seu caso específico. Lembre-se que cada pessoa responde de forma única, e o protocolo deve ser personalizado dentro dos princípios biomecânicos fundamentais. Se este vídeo foi útil para você e trouxe informações valiosas sobre como corrigir este erro devastador que está piorando sua dor ciática durante a noite, por favor, clique no like. Seu feedback positivo me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade baseado em evidências científicas para ajudar pessoas como você a encontrar alívio natural e duradouro para suas dores. Deixe um comentário detalhado contando sua experiência com dor no nervo ciático, especificamente como ela se comporta durante a noite. Compartilhe se você reconheceu o erro que apresentei neste vídeo em seus próprios hábitos de sono. Seus relatos são extremamente valiosos não apenas para mim, mas para toda a comunidade que assiste ao canal. Muitas vezes, as experiências compartilhadas nos comentários ajudam outras pessoas a identificar padrões similares em suas próprias condições. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber imediatamente os próximos vídeos sobre tratamento natural da dor ciática. Tenho preparado conteúdos ainda mais específicos sobre exercícios, alimentação anti-inflamatória e técnicas avançadas de alívio da dor que podem revolucionar sua abordagem ao tratamento da ciática. Não perca essas informações valiosas que podem fazer a diferença entre continuar sofrendo e finalmente encontrar o alívio que você merece. Compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com dor no nervo ciático, especialmente se for uma pessoa idosa da sua família ou círculo de amizades. A informação de qualidade é uma das ferramentas mais poderosas que temos para combater o sofrimento causado pela dor crônica. Quando compartilhamos conhecimento baseado em evidências, estamos multiplicando as chances de mais pessoas encontrarem alívio e melhor qualidade de vida. E conte nos comentários que tema específico sobre nervo ciático você gostaria de ver no próximo vídeo. Posso abordar exercícios específicos para diferentes faixas etárias, alimentos anti-inflamatórios potentes, técnicas de automassagem ou qualquer outro aspecto que seja relevante para sua jornada de recuperação. Sua participação ativa direciona o conteúdo futuro do canal, garantindo que eu produza exatamente o que você mais precisa saber para vencer a dor ciática de uma vez por todas.